Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Vamos iniciando mais um mês e aqui estamos para o nosso vídeo do dia 5, que é o vídeo de abertura do mês, para a gente falar um pouco sobre o mês, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, ou simplesmente responder uma questão, que é o que vai acontecer dessa vez, não é? Exatamente. Nosso último vídeo de interação com vocês, surgiu-nos uma questão. E sem dar nome, né? Tá por aí, gente, tá pelos vídeos. Vamos lá, vamos ler a questão. Querido casal, Nisargadatta Maharaj diferencia o eu absoluto, Paramatma, do eu sou. Diz que aquilo é consciência pura, fonte e sustentação de tudo que vem à manifestação. Mas não tem consciência de si, ao contrário do eu sou, que surge espontaneamente daquilo. Minha dúvida: como pode ser felicidade o que não tem consciência de si? Maravilha! Gratidão pela questão. Muito grata. Assim, a questão é muito boa. Ela é muito boa. Eu não sei se você já havia apresentado essa questão antes. Eu sei que alguém tinha apresentado uma questão sobre o Nisargadatta Maharaj, sobre um apontamento de Nisargadatta, e eu perdi essa questão e talvez você esteja enviando novamente. Tomara. Se não, quem enviou antes e não obteve resposta, pode ser que obtenha alguma resposta agora ou até queira deixar a sua questão novamente aqui embaixo. A gente agradece. Pedimos perdão, às vezes, né, no calor de tudo que acontece na vida, a gente pode acabar deixando uma outra questão passar batido. Bom, a resposta, ela vai começar por algo que não sei como pode ser recebido, mas, enfim. Eu acho que é importante a gente declarar que cada expositor apresenta a sua própria experiência com o Supremo, a sua própria experiência com a realidade. E dessa forma nós podemos encontrar distinções na maneira como aquilo está sendo abordado. E veja, gente, isso não precisa nem ser entre dois ou mais preceptores ou expositores. Isso pode ser na experiência única de um só expositor, que de repente opta por apresentar uma ideia de uma determinada forma diante de uma pessoa com uma questão e até mesmo parecer muito contraditório, dando respostas totalmente distintas para perguntas similares diante de um outro questionador. Então, isso acontece porque, de fato, o ensinamento ele não é congelado, né? Não existe, apesar de ter saído, né, o evangelho de Ramana Maharishi, né, não é exatamente um evangelho, não é exatamente... enfim, é um evangelho porque é uma boa nova, é uma mensagem, mas ela não se pretende um dogma. Vamos deixar isso bem claro, né? Porque pode ser que num determinado momento Nisargadatta tenha dado uma resposta com essa qualidade de afirmação e dito coisa diferente em outro momento. Assim como você pode encontrar Nisargadatta afirmando isso e encontrar Shri Ramana afirmando coisa distinta. Para ser muito honesto, não sei se é a mesma questão, se é a mesma pessoa, mas o que eu me recordo de eu ter chegado a deixar por escrito para a pessoa para a gente é muito complexo fazer um comentário de um texto fora do contexto geral onde esse texto está, né? Onde ele se encontra. Por quê? Eu não tenho como debater muito em cima do que o Nisargadatta está afirmando, sem conhecer o contexto completo. E esse também é um dos motivos pelos quais o nosso canal é dedicado para Shri Ramana Maharishi, né? Porque é onde a gente bebe, estuda, lê, relê, investiga, e também é coerente, né? Se tornou, na medida do tempo, né? Na medida do sadhana, foi se tornando coerente com a nossa própria experiência. Então, é importante a gente ressaltar isso, né, Mohini? O que você me diz? Sim, até porque
Shri Ramana Maharishi, ele é um mestre não dual. Isso é muito claro. E eu sei que Nisargadatta Maharaj também é considerado não dual. E aí quando a gente fala na distinção daquilo que a gente justamente está considerando como sendo o tem alguns termos que obviamente vão ser distintos para a gente poder ter alguma didática, mas no final, de acordo com os ensinamentos de Shri Ramana Maharishi, tudo é um só, tudo é o mesmo ser, né? Então, para nós, realmente isso que o Ananda falou, fica difícil por não termos o contexto, não dá para a gente conseguir estudar toda esse ambiente, né, onde isso foi trazido, e também não por uma questão tendenciosa, mas justamente porque a gente sempre vai buscar os apontamentos de Shri Ramana Maharishi, porque nós o tomamos como nosso guru, como nosso guia, né, o elucidador, né, o testemunho de Shri Ramana para nós é o que está acima, né? Não tem como ser diferente. E isso é assim para cada pessoa, de acordo com o guru que ela toma para si. Ela vai ter os apontamentos do seu guru como sendo os apontamentos supremos, né? Então, só esclarecendo assim, por que a gente acaba seguindo por esse caminho. É porque pode ser que alguém, por exemplo, tenha Shri Nisargadatta Maharaj como seu guru e possa fazer pesquisas em apontamentos de Bhagavaramana e outros tantos mestres não duais para o enriquecimento. Mas entenda, nem sempre isso é o melhor a ser feito, nem todos devem começar fazendo assim. Pode ser que seja necessário, primeiro, uma vez que você foi buscado pelo seu guru, você fundamentar dentro de você um ensinamento. Estudá-lo, analisá-lo detidamente, meditá-lo, né? Fazer lá os 3 passos de Shravana, Manana, Nididhyasana com os apontamentos do seu guru e então depois até colocá-lo à prova, né? Esse ensinamento com outros pontos de vista, etc. Mas não sem antes tomar um conhecimento profundo daquele campo que se abriu mediante a graça do guru. Mas veja, isso aqui é só uma opinião. Ok? Pode ser que outras pessoas olhem e digam, não, isso não tem nada a ver e etc. Mas a minha opinião ela só está fundamentada numa coisa: experiência direta. Então é complexo mesmo, porque de repente você pode encontrar apontamentos que se contradizem e fica complexo, né? Então eu nem posso falar do Nisargadatta e desse apontamento em específico. Mas o que a gente pode fazer, afinal de contas, frente a uma questão dessa natureza? Primeira coisa, se for para pensar, olha, existe o Eu Supremo, o Paramatma, e existe o Eu Sou. O Eu Sou é aquele que experimenta a si mesmo, e o Paramatma não experimenta a si mesmo. Primeira coisa, eu simplesmente não tenho como assentar esta ideia na minha mente sem pensar que ela tem algo de não dual. E isso é comum. Por quê? Porque há muitos discursos distintos do Advaita, ok? E há, por exemplo, o que é chamado de Achintya, né, o inconcebível não dualismo, que é Beda Abeda, que é diferente e não diferente, por exemplo. E nele você tem uma apresentação que é simultaneamente dual e não dual. Só para dar um exemplo, ok? Então, assim, para nós, a questão, como pode ser felicidade o que não tem consciência de si? Se a gente for entender que o Atman é a consciência da consciência, ele tem consciência de si. O que acontece é que a inferência da consciência não é feita por intermédio dos sentidos. Então, o que pode ocorrer, né? Se alguém apresenta essa questão, aí, independente do Nisargadatta, ok? Se alguém traz essa pergunta simples, como pode ser felicidade o que não tem consciência de si? É importante que a gente entenda que nós podemos ter uma ideia sobre o que é felicidade. E essa ideia de felicidade, ela pode estar fundamentada justamente
no desfrute dos sentidos. Mas isso não é o Atma Darshan. Essa não é a revelação máxima do ser. Porque o ser se faz consciente de si como pura consciência. Nós estamos muito habituados a entender consciência, ter consciência de algo, como aquilo que eu consigo perceber através dos meus sentidos. E captar e ter a cognição mental disso. Tanto que a gente é até difícil a gente imaginar que possa existir, usar a ferramenta da imaginação, que é uma ferramenta mental, para poder produzir uma ideia onde existe consciência para além da experiência sensorial e mental, porque eu esbarro no próprio limite, que é a mente que está formatada em cima de conceitos, de palavras e de hábitos. Ela está enraizada num conjunto de hábitos que nascem, né? O conjunto de hábitos que nasce da identificação com um eu separado de todo o resto, onde tudo está separado. Então, imagina todo esse conjunto de todos os nossos hábitos e conceitos ser capaz, né, de criar uma ideia do que é uma consciência para além dos sentidos e da cognição mental. Então é preciso que isso vá sendo descolado cada vez mais e descolado dos próprios conceitos, né? Despregado desses conceitos e dessas identificações. Então é um passo a passo, é um treinamento, é um vislumbre que não se dá pelo campo da imaginação como a gente conhece a imaginação. Acho que tem um ponto importante, porque assim, enquanto a consciência não veja a si mesma tal como ela é, ela só faz a inferência de si através dos 5 sentidos mais a mente. Portanto, isso nos mostra a importância da prática, para que você possa ter a evidenciação direta e assim até mesmo discordar do seu guru, se for o caso. Você pode discordar dele, ok? Mas isso porque foi visto diretamente, né? Mas no final das contas, quando é visto, ninguém entra em desacordo com ninguém, porque é a verdade, né? Então, para reforçar, né, eu gostaria de trazer aqui o Talk 226 do Conversas com Shri Ramana Maharishi. A gente faz aqui a dupla dinâmica, né, o visitador, né, então teve um visitante. Vamos fazer assim, você faz a narrativa e a pergunta, eu dou as respostas de Shri Ramana, pode ser? Pode ser? Um visitante de Tirucoilur perguntou se o estudo dos livros sagrados revelaria a verdade. E o Maharishi respondeu: isso não será suficiente. Por que não? Só o Samadhi pode revelá-lo. Os pensamentos lançam um véu sobre a realidade e, portanto, não podem ser claros em outros estados além do Samadhi. Existe pensamento em Samadhi ou não? Haverá apenas o sentimento eu sou e nenhum outro pensamento. Não é eu sou um pensamento? O eu sou sem ego não é pensamento, é a realização. O significado ou importância de eu é Deus. A experiência de eu sou é Sumairu. Fique quieto. Em outro apontamento de Bhagavan. Agora você faz a voz do Maharishi. Ser é perceber. Consequentemente, eu sou o que sou. Eu sou é Shiva. Nada mais pode ser sem ele. Tudo tem sua existência em Shiva e por causa de Shiva. Portanto, pergunte: quem sou eu? Mergulhe profundamente em seu interior e permaneça como eu. Isso é Shiva como ser. Não espere ter visões dele.
Então, aqui a gente tem um pontinho que eu só fazer esse comentário, né? Porque poderia dar uma noção, quer dizer, então existe um Paramatman, existe o Atman, e a experiência desse Atman como Paramatman, isso daria margens para que falássemos de um sujeito e um objeto, ou seja, na dualidade. Então, isso aqui é importantíssimo no apontamento de Bhagavan. Mergulhe profundamente em seu interior e permaneça como o Atman, como o ser, como você. Isso é Shiva, como você. Não espere ter visões dele. Até porque é possível para nós imaginar o Paramatma, que é Paramashiva. Né? Eu sinto que eu posso, não sei se Mohini vai concordar, mas a gente pode estar de uma certa forma parecendo circunambular em torno da questão sem respondê-la. Mas é porque esta não é uma resposta que pode ser dada de forma verbal. Tem uma coisa importante sobre o eu sou, é que ele não carrega consigo nenhum objeto. Eu sou não é um conceito. É até difícil de descrever. Por isso o Bhagavan fala o sentimento eu sou. O sentimento eu. É um sentimento. A gente pode até entender como uma certeza. A todo tempo presente. A todo tempo presente. E muitas vezes, conforme nós caminhamos na busca pela realização, é como se nós estivéssemos procurando algo que está fora. Assim como nós fazemos com os objetos da percepção e temos a percepção de que eles estão fora. Eu estou vendo algo que está fora de mim, ouvindo algo fora de mim. Mas o tempo todo eu estou lá. O eu está sempre lá. O eu está sempre. Por isso Ramana Maharishi fala, investigue a raiz do eu. Porque quando você faz esse mergulho profundo, você assenta sobre isso que sempre é. Aí a gente imagina aquele cachorrinho correndo atrás do próprio rabo, descobrindo que ele não é diferente do rabo, né? Essa é a percepção, um despertar que está para além desse campo mais comum da nossa percepção e cognição. Por isso, como eu estava trazendo anteriormente, falando desse vislumbre que é diferente do que a gente entende como imaginação ou vislumbre, e a Ananda colocou, como é que a gente pode imaginar o Paramatma? E Bhagavan disse, né? Só pode ser percebido através do Samadhi. A verbalização não alcança, e a gente tem que levar isso em consideração em Sri Ramana, em Nisargadatta, em qualquer grande mestre da não-dualidade. Né? Quando as pessoas ficam fazendo perguntas e esperam respostas verbais desses grandes seres, elas estão perdendo uma grande oportunidade de ficar quieta nos pés deles. Né? E de repente receber uma transmissão que é não verbal. Mas eu separei mais um pequenino texto aqui, que eu gostaria de ler, e que é Bhagavan discorrendo a sabedoria com tanta beleza e poesia. Eu sou isso. Ele que é aquele que permeia todas as coisas. Ele que se manifestou como tudo. Aquele que tem rostos em todas as direções, que está além do pensamento, que permanece como todas as verdades e as transcende também. É o eu, o Atman, o
o ser. Ele transcende todas as verdades. Ele está além do alcance da palavra, da mente e do nome. Eu sou isso. Shiva Atman. Portanto, você deve meditar com a mente perfeitamente indiferenciada em Shiva, firmemente estabelecido como a entidade eterna, imperecível e indiferenciada. O conhecimento onipresente e sem partes, que não pode ser sondado pela mente. Ele brilha, sem nada que diante dele possa se comparar. Sem mácula, indestrutível, o totalmente sereno. O conhecimento transcendendo todos os objetos, além do pálido pensamento, concepção e dúvida. Isto, o supremo eu sou, sem dúvida, sobre isso. Essa divindade suprema, Shiva, de fato, eu sou, da natureza de todos os mantras e transcendendo todos os mantras, desprovido de dissolução e criação. O que é visível, o que é invisível, o móvel e o imóvel, tudo isso está impregnado por mim. Eu sou o Senhor deste universo. Todos brilham por minha causa. Preenchido com uma variedade de formas, uma diferente da outra. Preenchido com uma galáxia de mundos. Todo este universo, de Shiva até a Terra, está tudo estabelecido em mim. Tudo o que é visto neste mundo, tudo o que é ouvido neste mundo, tudo o que brilha, conceitualizado como dentro e fora, tudo isso é permeado por mim, o todo penetrante. Perceba isso. Atma Sakshatkar, versos do 4 ao 11, o conhecimento completo. Obras reunidas de Shri Ramana Maharishi. Muito bem. É até difícil falar de qualquer outra coisa depois disso, mas, novamente, agradecemos a questão. Essa é uma forma de cada um de vocês que dão suporte para este canal participar, trazer questões que vão iluminar aqui os nossos vídeos de diálogo com vocês, né, de troca, de partilha. Além disso, você pode dar like nos vídeos, comentar, qualquer comentário, nem que seja para dizer Om Arunachala Ramana, é sempre muito bem-vindo. É uma forma de fazer o algoritmo aí achar que deve ser interessante isso, então oferecer para mais gente. É uma maneira também de participar compartilhando os vídeos, né, com pessoas que você sinta que podem se interessar por assuntos tais como este, da não dualidade, da transcendência, do apontamento supremo. E outra maneira também é através do seu dana, da sua contribuição. Então, em todos os nossos vídeos, eu vou deixar você falar para ver se o mosquito vai... atacada por uma mosca. É Shiva, tudo é Shiva. Então, você pode também contribuir, né, através de um Pix. Então, todos os vídeos do canal tem sempre na descrição aí a nossa chave, que é o e-mail, né? ramanamandira@gmail.com. E nós agradecemos imensamente. Eu não sei se vocês aqui, né, dessa sanga, dessa comunidade que é, né, o Shri Ramana Mandir, conseguem ter a dimensão, né, do valor, da importância que tem para nós todas essas formas de partilha, de participação, né? Nosso seva, a graça que Bhagavan nos dá diariamente de poder compartilhar isso com vocês é difícil de colocar em palavras, assim como é difícil colocar em palavras o que é o eu sou, o que é o Paramatma.
Nós somos muito, muito gratos mesmo. Muito, muito gratos. Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan. Gurubais, irmãos, dentro da devoção do Guru. Que seja um mês precioso, com muitos ensinamentos para nós, com muitas oportunidades de aprendizado. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.